Vai. Olá, tudo bem? Nós somos alunos da Univesp, do curso de Pedagogia. O nosso trabalho, o tema dele é o uso de montar palavras com bingo de letras como ferramenta para auxiliar a aprendizagem da leitura e da escrita nos anos iniciais do ensino fundamental. Os integrantes do grupo são 4, Diana, Havana, Ana Paula e Daniela. Sabemos que os jogos são utilizados na alfabetização. E pensando nisso, a problematização do nosso trabalho é saber se os jogos são utilizados apenas como meio de lazer ou fazem parte da rotina em sala de aula. Se os jogos contribuem para o aprendizado nos anos iniciais, se os jogos são considerados recursos pedagógicos e se as crianças se interessam pelos jogos. Gente. Vou começar, depois só cortar. Partindo desse princípio, a discussão sobre os jogos, se os jogos são utilizados ou não como recurso pedagógico, igual a Ana já falou anteriormente, o nosso grupo resolveu então montar um jogo, que a gente pegou 2 jogos bases, que é o jogo de montar palavras e o bingo de letras, que já são comumente utilizados pelos professores em sala de aula, e nós resolvemos fazer uma montagem desses 2 jogos, adaptando para que a gente tivesse um único jogo que fosse aplicado em sala de aula. Além disso, um dos recursos que nós optamos por colocar nesse jogo, entre aspas, novo, é a adaptação com braille, se por acaso esse jogo fosse utilizado com criança cega, e também com sinais em libras, se por acaso na sala tivesse algum sinal, alguma criança surda. Então é isso. No caso, como eu já falei, o jogo de montar palavras, eles são recursos pedagógicos, então a gente resolveu montar. Porque as crianças aprendem brincando, essa é a ideia de um jogo, por isso que ele pode servir como de lazer, mas a gente pode adaptar também para a sala de aula. No caso do nosso jogo, a gente teve como um resultado final, isso a gente vai explicar mais para frente. Ele serve também como um recurso para verificar a hipótese de escrita das crianças, em que nível que elas se encontram naquele momento. E por ser um jogo, por ter imagem, ele auxilia no desenvolvimento motor, visual, na observação e percepção, e além da sequência lógica das letras, na formação das palavras. Essa era a ideia do jogo de montar palavras. A gente pega letras para montar palavras. A metodologia que nós utilizamos é uma metodologia qualitativa. A gente fez, partindo também dessa ideia do professor, se ele utiliza os jogos em sala de aula ou não, a gente fez um questionamento para 2 professoras na escola onde nós aplicamos o jogo, e nós perguntamos para elas se elas acham interessante utilizar esse recurso em sala de aula, se elas utilizam e em que contexto elas costumam utilizar esses jogos. Por isso, uma pesquisa qualitativa. Além disso, nós fizemos uma pesquisa bibliográfica sobre a ideia do uso de jogos para alfabetização e para uso como recurso didático em geral. Fizemos o levantamento estatístico, por esse questionário que eu já tinha falado, que era uma pesquisa qualitativa. Levantamento estatístico não no sentido de formar um gráfico, mas para ter uma ideia de como o professor trabalha com esse tipo de recurso em sala de aula. E nós fizemos a confecção do protótipo, que a Daniela vai apresentar mais pra frente. No caso agora. Agora. Olá. Basicamente o protótipo funciona como? Aqui eu peguei uma das partes, foram 6 cartelas, feita desta forma, separada por campo semântico. Então foi animais, cores, frutas, transporte e objetos de utilização doméstica. As palavras utilizadas para o jogo tinham que ter entre 4 e 5 letras para poder caber aqui no tamanho A4. Foi realizado também, foi confeccionado pelo grupo, 2 alfabetos móveis. Como seriam esses alfabetos móveis? Com o alfabeto em português, em libras
caso tenha alguma criança surda, num papel colorido, para chamar a atenção da criança para aprender. E foi feito esse com EVA em glitter, em alfabeto em português, com braille, caso tenha uma criança cega para a gente poder utilizar. A vantagem é que esse daqui seria 3 em 1. Além de ser em português, colorido, com brilho para chamar a atenção da criança. E esse glitter, ele tem relevo, ele é áspero. Então, para ensinar a forma da letra, o desenho da letra para a criança cega. Basicamente o jogo era assim, sorteava-se a letra e perguntava, na cartelinha de vocês tem alguma letrinha, tem alguma palavrinha que começa com a letra N? Aí a criança ia procurar para verificar se tinha aquela palavrinha. Então nós fazíamos a intervenção. Que palavra é essa? Ah, é azul. Como que se escreve azul? Ah, azul começa com A, certo? Tem A. Azul é S? Não, azul, azul. Qual letrinha você acha que tem o som Z? Ah, é o Z, isso. Aí a gente ajudava a criança a montar aquela palavrinha. Os resultados alcançados. O grupo verificou que foi bastante interessante essa intervenção. Nós fizemos a intervenção no primeiro ano B, no primeiro ano C e no segundo ano C. Lá nós verificamos que existem crianças em diversas hipóteses, silábico com valor, pré-silábico, alfabético. Então quem sabia mais ia ajudando os outros em salas de aula. Nós separamos em 6 grupos, entre 4 e 5 crianças, e aí o legal é que ele foi trabalhado o coletivo, a socialização, a troca de experiência entre essas crianças, saber dividir as peças para montar o jogo. Elas se interessaram muito pelo jogo porque além de ter as imagens, do jogo para auxiliar na escrita, também tinham os sinais e libras caso tivesse uma criança surda para a gente conseguir fazer a inclusão de alfabetização. Então, ao mesmo tempo que eles montavam as palavrinhas, eles ficavam com a mão tentando fazer aquele sinal. Isso é interessante também para ensinar uma segunda libras, que futuramente pode entrar como disciplina, né? Está sendo estudado, está sendo votado, então seria interessante também para ensinar a segunda língua. Todos participaram, acharam interessante, sempre quando a gente passa, eles perguntam quando que nós vamos fazer mais uma vez a intervenção, porque eles gostaram bastante. E uma coisa interessante que as professoras falaram, que além de ser um jogo, é um divertimento? Mas se for separado em grupos pequenos, o jogo dá para utilizar como hipótese de escrita, que é aquela sondagem que tem para os conselhos para ver em que fase de alfabetização a criança está. Como as salas aqui na escola, onde nós fizemos a intervenção, as salas contêm 30 crianças, então, querendo ou não, eles se interessam, mas tem muito barulho, muita coisa, e isso pode atrapalhar. Então a professora falou, se pegar grupos pequenos de 5 crianças, separadamente, levar para essa sala onde nós estamos gravando o vídeo, que é a biblioteca da escola, fazer uma intervenção, dá para saber, essa hipótese escrita, para saber em que nível de alfabetização eles se encontram. As considerações finais? Como a Dani falou, aqui são basicamente o que a gente aferiu de resultado, e como conclusão a gente percebeu que ele é um excelente recurso para auxiliar na alfabetização. Por quê? Porque a gente consegue verificar quando a criança consegue escrever aquela palavra ou não, se ela já tem ideia do som da letra ou não, da sílaba ou não, a gente sabe em qual hipótese de escrita que ela está naquele momento. Ele pode ser considerado um instrumento de pesquisa para as crianças também. Por quê? Porque como a gente separou em campo semântico, de repente para elas é interessante saber mais sobre os objetos que são utilizados dentro de sala de aula. Como é o caso de uma, tinha cola, tinha papel, enfim. Então elas querem saber mais sobre aquilo. Acaba levantando o interesse para elas pesquisarem em livros como quais são os elementos ou quais são essas coisas que são comumente utilizadas em sala de aula ou no dia a dia, enfim. Serve de meio de auxílio na sondagem de hipóteses de escrita, como a Dani já falou antes, porque a gente consegue reunir em grupos menores para verificar em que nível aquela criança se encontra de alfabetização.
E é uma maneira divertida de aprender, porque jogo, além de ser interessante do ponto de vista do professor explorar como recurso pedagógico, é interessante também para a criança se divertir. É uma forma de aprender brincando. Em relação às respostas das professoras, só fazendo um adendo ao que a Dani já falou anteriormente, todas elas acham interessantes utilizar esse recurso em sala de aula, mas não basta simplesmente utilizar por utilizar. Tem que ter uma fundamentação antes, tem que ter um direcionamento para que a criança entenda que aquilo não é só lazer, que aquilo é também aprender. E o professor precisa ter muito em mente isso, porque por ser um material manipulável, como a gente estudou na disciplina de Fundamentos de Matemática, usar por usar não faz sentido. Você precisa saber por que você está usando aquilo. Então é interessante do ponto de vista pedagógico, como recurso para utilização, mas você precisa ter em mente, enquanto professor, que aquilo tem que ter um fundamento. Não basta fazer só por fazer. E basicamente essas foram as referências básicas que nós utilizamos. E é isso. Meninas, venham para a gente se apresentar. Então, eu sou a Diana. Eu sou a Daniela. Eu sou a Havana. Espero que vocês tenham gostado do nosso trabalho. Obrigada pela atenção de vocês e agradecemos ao cinegrafista Dimas também por nos ajudar nesse dia de trabalho para gravar o vídeo da Univesp. Boa tarde.